Olá, pessoas! Estamos aqui mais uma vez, no canal Raciocínios Espíritas para mais um Divagações, o nosso terceiro Divagações do Raciocínios Espíritas. E o tema que eu trago hoje para divagarmos aqui no nosso quadro é opinião, mais especificamente opinião espírita. Tchan, tchan. Gente, eu já começo dizendo uma coisa: cuidado com esse negócio de opinião espírita. Acho que tem até um livro chamado Opinião Espírita, né? Maravilha. Mas opinião espírita, gente, veja bem. Vamos dar uma devagada em outra área aqui. Quando você dá uma opinião, baseado em alguma coisa referente à química, não é? Para começar, a pessoa vai perguntar assim. Não digo nem uma opinião, uma apreciação, uma análise, né? Não é opinião, porque opinião é uma coisa muito informal, mas é uma coisa mais formal, uma análise, uma apreciação, né? Que seria uma apreciação, é uma análise menos rígida, mas vamos lá. Ou uma apreciação ou uma análise firme, vamos botar assim, sobre água, né? A água tem lá duas moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio, mais sais minerais. Aí primeiro você tem que saber o que é hidrogênio, tem que saber o que é oxigênio, tem que saber o que é molécula, né? O que são sais minerais e o que é o hidrogênio, é um gás, o que é um gás. Você vê quer dizer, uma coisa tão simples, né, como a questão não a fórmula da água, mas a composição da água que a gente bebe, já se tem tantas coisas, né? Ainda acrescenta também um cloro, né, que se coloca para purificar a água, né? Essa aí apaga. Mas você vê que você tem que ter um embasamento científico, especificamente da química. Por isso que eu digo, gente, eu separo, né, cientificismo de científico. Eu vou fazer uma colocação científica. A colocação científica é uma coisa muito específica, baseado em um determinado conhecimento científico, né? Saindo da química, por exemplo, a ciência humana, você vai fazer uma análise da sociedade, aí você vai fazer essa análise baseada nos princípios da sociologia, então você vai ter que buscar alguns autores mais importantes, alguns princípios básicos, grupo social, grupo primário, secundário, essa coisa toda, né? Primário, secundário, terciário. Quem tem noção de sociologia sabe, né? Então você vai dar uma opinião científica sobre a sociedade baseado na sociologia. Então vai ter que saber pelo menos a parte básica da sociologia. Quanto mais você sabe, melhor a sua opinião. Quanto menos você sabe, mais fuleira é a sua opinião. Agora, a opinião cientificista é que eu digo, a opinião mais geral, né? Vou dar aqui uma opinião científica. Não, você está dando uma opinião cientificista, até buscando recursos nas diversas ciências que a gente tem, as ciências humanas, exata, tal, mas está muito geral. Não, então, na verdade, é uma opinião sua, pessoal, que você baseou em algum conhecimento que você adquiriu, né? Não estou dizendo que não tenha valor, não, gente, mas não é uma coisa científica ali. Mesmo a científica mais dura, não tem esse poder todo, essa solidez toda. Imagine uma cientificista, né? A cientificista é mais uma análise para uma pergunta informal, na qual pode se aprender, sim, pode nos direcionar a coisa mais formal, ao conhecimento mais concreto, mas não é um conhecimento concreto. Então, opiniões cientificistas, né? Opiniões mais soltas, baseadas em alguns princípios das diversas ciências, né? Que você faz. Por que eu estou fazendo esse bolodoro todo? Porque chega a opinião espírita. Então, a opinião espírita, gente, tem que ser baseado nos princípios da doutrina espírita. Exarados na codificação de Allan Kardec. Ou seja, só tem espiritismo na codificação? Em outro livro não tem não, Dib? Claro que tem. Nos livros sérios, psicografados ou não psicografados, que se baseiam na doutrina dos espíritos que está na codificação de Allan Kardec. Não estou com isso santificando Kardec não, gente. Não é que Kardec teve a última palavra, não. Kardec, inclusive, nesse aspecto da doutrina, eu já disse em outros vídeos, ele é o codificador, ele é uma pessoa assim, um espírito, né? Importantíssimo, mas a doutrina é dos espíritos.
Kardec simplesmente, vamos botar entre aspas assim, a materializou, a explicou, a esclareceu, tipo assim, a desmistificou. Ele disse que, como ele sempre disse, as questões, ela disse que o espiritismo sempre existiu, né? Como ele sempre diz, né? Existiu enquanto assim, os fenômenos analisados pelo espiritismo, os princípios sempre existiram realmente, né? Mas o espiritismo enquanto doutrina, né? A doutrina espírita existe a partir da codificação, né? Então veja que o próprio Emmanuel disse a Chico, o relato de Chico, se um dia eu me afastar de Kardec ou de Jesus, fique com Kardec e Jesus e se afaste de mim. Então Emmanuel foi bem bem categórico nisso aí, né? E qualquer espírito que produziu por Chico Xavier, André Luiz ou qualquer um outro, tem que ter passado por esse crivo, já que Emmanuel era o mentor, era o cabeça de toda a obra de Chico Xavier, no sentido psicográfico, psicofônico, mediúnico, o que quer que seja. A própria, com relação a Divaldo Franco, que é outra referência nossa, Joana também, nos seus livros diversos, sempre chama a nossa atenção para os princípios da codificação, sempre, ela inclusive bota até trecho da codificação em muitas das suas colocações. Então é isso, gente. Então isso é espiritismo. Então você dar uma opinião espírita tem que ser baseada nesse princípio. Porque tem muita gente, inclusive muito palestrante de centro espírita, muito orador. Ah, vou dar uma opinião espírita. Na verdade é uma opinião dele, ou dela, se for palestrante, né? Muitas as mulheres estão aí também na oratória espírita, maravilhosas. É a opinião dele, pessoal, que ele bota, maqueia ali com os princípios espíritas, aqui e ali, pega uma frase de Kardec, uma frase de Joana, uma frase de não sei quem, e aí diz que é uma opinião espírita. E na verdade é uma opinião dele, pessoal. Óbvio, opiniões pessoais também têm o seu valor, né? Agora, para nós darmos uma opinião pessoal, né, em se tratando de espiritismo, tem que ser uma opinião muito cuidadosa. Quando eu então fazendo palestra em centro espírita, quando eu colocar uma coisa minha, uma construção minha, eu esclareci antes, gente, isso aqui é uma construção minha, né? Claro, baseada no que eu conheço do espiritismo, mas não está em nenhum livro, é uma construção minha. Aí, eu entendo, né? Aí colocava, eu tenho esse cuidado. Tem muitos amigos meus que fazem palestra, tem esse cuidado também. Porque, até quer dizer, qualquer opinião é opinião espírita. Que tem umas opiniões espíritas aí que realmente, gente, passa muito ao largo do espiritismo. Ok? Então, cuidado com opiniões espíritas. E quando você for dar uma opinião espírita, procure se embasar antes. É óbvio que a sua opinião pessoal vai misturada. É uma coisa que eu vou dizer, gente. Não existe opinião totalmente pura, doutrinária. Entendeu? Você pode pegar o melhor orador que você goste, seja Divaldo, qualquer um outro, tantos oradores maravilhosos que a gente tem aí, e ele vai dar uma opinião espírita baseada ali na codificação, nas obras sérias do espiritismo, psicografado ou não, mas com certeza, gente, vai também a opinião do expositor, né? Eu acho que é quase impossível não ter. Mesmo a minha melhor opinião espírita, né, baseada no estudo do espiritismo, eu procure ser bem, né, bem rigoroso com relação aos princípios espíritas quando for dar uma opinião sobre qualquer coisa, que quer que seja, mas é claro que vai de mim também, porque eu aqui estou transmitindo. Veja que a comunicação mediúnica, nunca tudo é totalmente do espírito comunicante, vai elementos do médium também, né? Isso aí já é uma coisa muito bem clara, né? Imagine quando você vai fazer uma colocação, dar uma opinião, é óbvio. Então temos que ter cuidado para a nossa opinião pessoal, baseada nas nossas conveniências, né? Nos nossos confortos, né? Nas nossas comodidades, não poluir a cristalina opinião que vem do conhecimento espírita, né? Como eu disse, vai a nossa opinião, por mais rigoroso que a gente seja. Então vamos ter cuidado para o que vai de nós, não poluir o que é mais importante. E mais ainda, o que vem de nós, vamos burilar, para que naturalmente não polua, né? Vamos aprender cada vez mais, vivenciar cada vez mais a doutrina espírita, né? Aprender no sentido teórico não é muito difícil, o mais difícil é vivenciar, né? Óbvio, né? Esse aqui que vos fala sabe muito bem disso, né? Mas a vida é isso, gente, é um esforço para muitos, né? Talvez até eu, não sei, vamos ver, né?
e não consiga todo o objetivo em encarnação só, mas o importante é que a caminhada continue, mesmo que ela dê umas paradinhas, tal, a gente dá um esmurar e depois volte, né? Dá uma esmurecida, mas levanta e volte. E principalmente é nesses momentos que a gente esmurece que a gente precisa dos melhores esclarecimentos. Por isso, muito cuidado com o esclarecimento que você recebe. Nós temos que estar, mesmo no momento que a gente está para baixo, está triste, a gente tem que ter senso crítico para ver as orientações que a gente recebe, se são boas ou não. É difícil, mas é necessário para a gente não cair em armadilhas. E nós, quando formos, né, tentar orientar uma pessoa ali que está esmurecida, está precisando se reerguer, cuidado também com o que a gente vai colocar para elas, né? Cuidado com as opiniões pessoais. Vamos então enriquecer as nossas opiniões pessoais com os princípios da doutrina espírita, porque é isso que eu entendo que nós, né, espíritas, nos propomos. Pelo menos nós que procuramos, tentamos pelo menos ser espíritas sérios, ser espíritas realmente compromissados com a doutrina espírita, né? Para realmente estarmos vigilantes para recebermos orientações certas e estarmos preparados para também oferecer aos outros opiniões corretas, né? Então é isso que eu tenho a dizer, meus irmãos, minhas irmãs, sobre a opinião espírita. Porque a opinião todo mundo tem, né? Mas se as opiniões são boas e úteis, aí já é outra questão. Então, se a gente se arvora das opiniões espíritas, vamos espiritualizar realmente as nossas opiniões. Vamos, mais do que espiritualizar, vamos espiritar, vamos botar a doutrina espírita nelas, né? Nas nossas atitudes, óbvio, claro, que é o mais importante, mas também nas nossas opiniões, naquilo que a gente passa, naquilo que a gente transmite aos outros. E também vamos filtrar aquilo que transmitem a nós também. Ok? Então, gente, ó, terminando aqui mais essa divagação. Como sempre, pedindo que vocês curtam o vídeo aí, compartilhe quem gostou, né? Curtir aí, no curtir. Quem gostou, compartilhe. Quem gostou do canal, se inscreva e nos siga, né? O canal Raciocínios Espírita nas nossas mídias, que temos aí, né? O Instagram, o Raciocínios Espírita, o Facebook e também o Twitter. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.